Seja bem-vindo ao Viva Saúde. Hoje vamos falar das dificuldades dos sistemas de saúde nos PALOP, os seus avanços e obstáculos. Recentemente estiveram em debate no Instituto de Higiene e Medicina Tropical temas que versaram o apoio aos países lusófonos em África, a necessidade de planeamento estratégico para combater as dificuldades no acesso à saúde nestes países, bem como o papel importante da tecnologia na aproximação da saúde aos cidadãos e a regulação do setor. Os desafios para uma melhor saúde global, o papel importante do profissional ou dos profissionais desta área e as parcerias são outras determinantes fundamentais para a evolução ou não dos sistemas de saúde de cada país. Para nos dar um panorama global das dificuldades enfrentadas em África, convidamos o professor Paulo Ferrinho, diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu é que agradeço esta oportunidade de estar aqui neste seu programa. Quais são as maiores dificuldades que os países de língua oficial portuguesa enfrentam no que toca à saúde? Eu penso que a grande dificuldade de uma forma universal em termos de cuidado de saúde é o acesso aos cuidados, não é? Quando precisamos de cuidados de qualquer natureza, preventivos, de promoção da saúde, curativos ou paliativos, esses cuidados deveriam estar disponíveis no momento certo ou a uma distância certa para que possamos ter acesso a eles, não é? É que o grande objetivo em termos da agenda de desenvolvimento sustentável em qualquer parte do mundo é garantir esse acesso universal aos cuidados de saúde. Ou seja, a acessibilidade é aqui o problema central quando falamos dos países de língua oficial portuguesa. E que tipo de planeamento estratégico são necessários empreender para ultrapassar estas dificuldades? É assim, uma das inovações da Agenda do Desenvolvimento Sustentável foi desenvolver e identificar 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Um desses objetivos, o objetivo número 3, está diretamente relacionado com metas para a saúde. Mas há uma quantidade de outros objetivos, 16 outros objetivos, que não são diretamente relacionados com a saúde, mas que têm impacto na saúde. Questões como a pobreza, questões como a educação, questões como a energia, questões como a água, são tudo temas que têm sempre impacto na saúde. De maneira que nós, ao pensarmos no planeamento da saúde, no planeamento sustentável da saúde, temos que o fazer de forma a não hipotecar o futuro das futuras gerações. De maneira que temos que o fazer tendo em consideração todos os elementos que têm direta ou indiretamente impacto na saúde, de forma a que todas as políticas contribuam para essa promoção da saúde, para a prevenção da doença e para o tratamento da doença, não é? Ou seja, é importante pensarmos que falar de saúde está intimamente ligado em falar das condições em que as pessoas vivem. Não adianta pensarmos só que temos que planear a saúde, mas temos que planear a estrutura em que as pessoas daqueles países vivem. É isso mesmo. Exatamente. É assim, a saúde tem a ver com o local onde vivemos, tem a ver com a água que bebemos, tem a ver com a disponibilidade de transporte para irmos aos centros de saúde, tem a ver com o custo, com os preços dos alimentos, tem a ver com a nossa informação, com a nossa literacia em temas importantes para a saúde, que nos permitem adotar comportamentos saudáveis. Exatamente. E tudo isto realmente culmina na saúde, mas não começa na saúde. É isso. E numa altura em que temos uma população em que as pessoas mobilizam-se muito facilmente pelos diferentes países e a questão das pessoas migrantes hoje em dia é central falarmos da população migrante, porque esta troca de países e de realidades é constante e em Portugal, sendo um país que recebe uma população migrante, quais são as estratégias que têm sido utilizadas ou que tipo de estratégias são importantes desenvolver para colmatar as dificuldades que estes migrantes vivem e apresentam? É assim, a problemática dos migrantes é uma problemática que tem uma componente
imediata, que é muito importante, mas nós temos que pensar que a migração faz parte da história da humanidade, não é? Exatamente. Não é um problema atual. Todos nós, de uma forma ou de outra, descendemos de migrantes, não é? Exatamente. Eu, na minha família, tenho sangue espanhol, sangue francês, eu nasci em África, tenho nacionalidade sul-africana, neste momento sou diretor de um instituto em Portugal, não é? E a historicidade das migrações é uma historicidade que marca todos os continentes de uma forma muito direta, não é? O problema neste momento dos migrantes é que nós nos fechamos, de certa forma, à adoção de outras populações que na sua mobilidade tentam melhorar a sua qualidade de vida, não é? Apesar de nós muitas vezes precisarmos desses migrantes também para reforçar as nossas sociedades e melhorarmos essas sociedades. O que é importante em termos de abordar a questão da migração é não tentar limitá-la aos países que acolhem a migração, não é? Os migrantes. É importante trabalhar em termos de uma perspectiva internacional de saúde global e de parcerias globais, tentar com os países de onde esses migrantes têm origem, não é? E tentar garantir que o desenvolvimento sustentável garanta o desenvolvimento de todos os países de uma forma equitativa e que as pessoas que migram por razões económicas ou por razões de saúde não tenham necessidade de o fazer. Em muitos países, a falta de acesso a cuidados de saúde leva a que as pessoas tenham que vir para Portugal, por exemplo, para fazer hemodiálise, não é? Exatamente. Que a nossa abordagem da migração tem que ser uma abordagem abrangente, num espírito de cooperação para o desenvolvimento que começa nos países que nos enviam migrantes para cá. Compreender porque é que os migrantes vêm, acolhê-los quando eles chegam cá, tentar integrá-los, mas também ir à origem e trabalhar com as populações e com os governos desses países. Exatamente. E quando falamos dos avanços que temos dado na saúde e no acesso à saúde, a tecnologia tem aqui um papel importante nesta dinâmica da nova política de saúde e dos novos serviços de saúde. E é fundamental o papel da tecnologia nestes avanços. É sim, a tecnologia, em termos de acesso aos cuidados de saúde, é muito importante, não é? Nós, quando vamos a um serviço de saúde, temos que ter serviço com tecnologia, desde a mais simples à mais complexa, para que se faça o diagnóstico certo, para que consigamos ter o tratamento certo no momento certo, não é? E tanto o diagnóstico como o tratamento implicam acesso a tecnologias, não é? Muitas vezes, para fazer o diagnóstico é sempre preciso fazer consultas, é preciso ter acesso a profissionais de saúde que possam fazer consultas. Em muitos sistemas de saúde isso não é possível, ou pela falta de recursos, ou por características próprias dos sistemas de saúde, como a insularidade em países como Cabo Verde, por exemplo, não é? E daí a importância de começar a desenvolver, de aplicar tecnologias como a telemedicina para garantir o acesso a essas consultas, não é? Que a telemedicina permite não só a consulta, mas também permite o telediagnóstico, não é? Permite a comunicação entre profissionais de saúde para... Quando somos nós médicos, temos que conversar com os nossos colegas, às vezes, para melhorar o nosso diagnóstico e a nossa abordagem terapêutica. E essas novas tecnologias permitem que isso se faça com uma grande facilidade, não é? Exatamente, exatamente. E quando falamos de África, por exemplo, a tecnologia tem aqui um papel importante, mas escasseia, não é? O acesso a estas tecnologias nem sempre é fácil e é conseguido da melhor forma. E em relação à regulação do setor de saúde em África, acredita que quais são as maiores dificuldades que se tem encontrado neste momento a regulação do setor de saúde nos sistemas africanos? É assim, a primeira dificuldade em termos de regulação do setor é reconhecer a necessidade de ter uma entidade que regula o setor, não é? Em 1993, o Banco Mundial publicou um relatório sobre saúde em que falou da separação entre o Estado
regulador e o Estado prestador de cuidados de saúde, e identificou a necessidade de introduzir essa entidade de regulação da saúde, não é? Mas poucos progressos têm havido nesse sentido. A doutora Matshidiso Moeti, desde que assumiu a direção da região africana da Organização Mundial de Saúde, já fez 2 fóruns africanos de saúde, o primeiro no Ruanda, o segundo em Cabo Verde, tive a oportunidade de participar em ambos, e ela enfatizou em ambos os fóruns a importância da regulação do setor da saúde. Teve também na abertura do nosso Congresso de Medicina Tropical, em abril passado, e mais uma vez na sua palestra enfatizou a necessidade da regulação do setor. Nem que esse reconhecimento é muito importante. E a regulação é importante porque, enquanto que antes os serviços de saúde eram oferecidos pelo Estado, depois apareceram as igrejas, as organizações não governamentais, o setor privado lucrativo, e é preciso alguém que defenda os interesses e que garanta o acesso dos utentes de uma forma equitativa aos serviços de saúde, não é? E essa entidade regulatora tem esse papel: garantir um acesso, garantir a equidade, garantir a qualidade, licenciar serviços, fiscalizar as práticas e etc. Não é? É um tema que o nosso Instituto tem abordado. Temos colegas no Instituto que têm trabalhado nesse tema, que já tiveram em Angola a colaborar com o Ministério da Saúde, tiveram em Cabo Verde, tiveram em Moçambique a trabalhar com os respectivos ministérios em termos de trocar ideias sobre como é que se pode desenvolver essa entidade reguladora. Todos os países vão seguir um caminho diferente, não é? Desde entidades reguladoras que são autónomas, como entidades reguladoras que têm menos autonomia, que estão mais associadas, por exemplo, às inspeções de saúde, outras entidades reguladoras que integram ou não integram a regulação do medicamento, nem que o modelo vai variar de país para país, de acordo com a ideia que se tem de Estado, de acordo com a legislação que existe no país. Mas vê-se movimento nesse sentido, não é? Está-se a reconhecer a importância da regulação da saúde, e eu penso que os países lusófonos, em relação aos outros países africanos, têm realmente, penso que têm lições a dar ao resto da África. Muito bem. E na rubrica Saúde Tropical vamos falar da Aliança Global das Doenças Respiratórias. Ouça já a seguir as informações que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem para nos dar. Bem-vindos ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical. A GARD, a Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases, é uma aliança entre organizações nacionais e internacionais cujo principal objetivo é o de reduzir a carga global das doenças respiratórias crónicas no mundo. A sua visão é um mundo onde todos respirem livremente. As principais doenças que são contempladas são a asma, a doença pulmonar obstrutiva crónica e a rinite alérgica. Esta aliança existe desde 2006 e tem apoio logístico e técnico da Organização Mundial de Saúde. As organizações envolvidas englobam diferentes especialidades médicas, diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde, cidadãos, decisores técnicos e decisores políticos. Os ministros da Saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, em reunião de outubro de 2017, aprovaram uma resolução sobre a criação, no âmbito da CPLP, da GARD-CPLP. Este grupo está a tirar partido da língua portuguesa e relações já existentes para colaborar na realização de estudos, na formação e na difusão do conhecimento. Dando continuidade à nossa conversa, estávamos a falar há pouco do último Congresso de Medicina Tropical e das influências que a experiência dos países lusófonos tem levado aos países de língua oficial portuguesa no que toca à regulação do setor. E quais foram as principais conclusões que este último Congresso conseguiu levar em termos de melhorias nos sistemas de saúde? Eu penso que este congresso foi um congresso importante porque abordou temas que geralmente não são temas tradicionais em congressos de medicina tropical, não é? Abordou temas de sistemas de saúde. Como é que poderemos melhorar o funcionamento dos sistemas de saúde? A regulação, a força de trabalho em saúde,
os serviços laboratoriais, as parcerias público-privado, os serviços de saúde para populações especiais, como os migrantes e os viajantes, as novas tecnologias, tudo isso são temas que geralmente não são abordados. Não é que foi realmente uma oportunidade para trazer cerca de 300 pessoas de cerca de 15 países juntos para debater estes temas de uma forma com o sentido de aprender com o que os outros fazem, não é? Não é que não foi um congresso para tirar conclusões, foi para aprendermos uns com os outros. E eu penso que a troca de experiências foi muito importante. O Congresso também foi importante porque, à margem do Congresso, fizeram-se outros encontros e assinaram-se colaborações, etc. Por exemplo, na manhã antes da cerimónia de abertura do Congresso, no dia 10 de abril, tivemos uma reunião dos nossos alunos, organizada por nossos alunos moçambicanos, que vivem em Moçambique, que estão a doutorar em Moçambique e que quiseram partilhar connosco qual tinha sido a experiência deles em trabalharem na resposta ao ciclone Idai em Moçambique, não é? Foi uma sala cheia, foi uma sessão espontânea, não estava no programa do Congresso, mas mostrou realmente como aquelas pessoas que estavam presentes para o Congresso se sentem motivadas por um tema como este, não é? Outra experiência interessante que tivemos foi o renovar um acordo de colaboração que temos com a Ordem dos Médicos de Moçambique. Já tinha caducado e renovámos esse acordo no sentido de apoiar a formação dos médicos moçambicanos a nível de programas de mestrado e doutoramento através do ensino à distância, não é? Nós temos uma grande população de estudantes de mestrado e doutoramento e, como sabe, os médicos em África são um recurso escasso e muitas vezes não conseguem autorização dos seus ministros para vir estudar para o estrangeiro. Uma forma de ultrapassar isto é dar-lhes acesso às aulas através das novas tecnologias de comunicação e nós temos neste momento cerca dos nossos 50% dos nossos alunos de doutoramento são alunos que participam nos nossos cursos através destas tecnologias de comunicação. Muito interessante. E que tipo de apoio o Instituto de Medicina Tropical tem dado a Moçambique no âmbito deste último ciclone que assolou o país, o ciclone Idai? Na resposta a uma emergência destas, há geralmente 3 fases, que é a fase de busca e salvamento, que é tentar responder, é uma fase de emergência, não é? Depois temos que é a fase que já foi ultrapassada, em que nós não participámos ativamente. Depois está uma fase de vigilância e monitorização, quais são os riscos para a saúde, como surtos de cólera, doenças transmitidas por vetores, como mosquitos, surtos de malária, que podem aparecer, e temos depois a fase de reconstrução. Nós estamos particularmente empenhados nesta altura em apoiar estas 2 fases, a fase de vigilância e a fase de reconstrução. E a forma como o fazemos é termos uma plataforma que integra cientistas nossos do Instituto com colegas em Moçambique, geralmente ex-alunos ou alunos de doutoramento e mestrado, em que os profissionais de saúde que estão no terreno a trabalhar com as vítimas do ciclone podem entrar em contato com os nossos colegas cá em Portugal através de uma aplicação com base no WhatsApp. Temos uma lista de colegas que todos os dias têm um telemóvel, pode-se mandar uma mensagem para esses colegas e nós organizaremos aqui a resposta a esses pedidos de informação. Aqui, essencialmente, estamos disponíveis para apoiar na resposta a questões de investigação e, se houver necessidade de deslocar pessoal para o campo a pedido das autoridades moçambicanas, também o poderemos fazer. Não sei se posso deixar aqui um número de telefone. Claro que sim. Se os colegas de Moçambique que queiram contatar com esta plataforma aqui em Portugal, o número de telefone seria o acesso internacional mais 351, que é o código de Portugal, e o número de telefone seria o 910 765 205. Muito bem, muito bem.
A cooperação internacional como via de partilha não só de conhecimentos, mas de experiência, daquilo que tem sido o aprendizado, é cada vez mais importante quando falamos da melhoria dos cuidados de saúde, ou é ainda difícil conseguirmos esta partilha? A cooperação internacional no mundo lusófono faz-se cada vez mais através de duas vias, não é? Uma via que é a via bilateral, em que as instituições de um Estado têm relações bilaterais com a instituição do outro Estado e desenvolvem essas colaborações, não é? Isso implica muitas vezes o Estado, outras vezes são iniciativas entre as instituições, entre ONGs, entre hospitais de cá e hospitais dos países africanos de língua portuguesa, e tem uma dinâmica própria que é praticamente impossível coordenar, não é? Porque realmente são coisas espontâneas e muito ricas e muito importantes. E depois temos uma outra via, que é a via da cooperação através do Secretariado Executivo da CPLP. O Secretariado Executivo da CPLP, trabalhando com todos os Estados-membros da CPLP, desenvolveu um plano estratégico para a cooperação em saúde. Esse plano estratégico é um plano que, com base nas prioridades de cada um dos países, identifica quais são as principais linhas de cooperação entre Estados de uma forma multilateral. E esse plano estratégico é um tema, é um instrumento muito importante para fazer esta colaboração funcionar de uma forma mais rica através das experiências de todos os Estados-membros. O Secretariado Executivo tem duas instituições que dão apoio técnico, aconselhamento técnico ao Secretário Executivo na área da saúde, que é o Instituto de Higiene e Medicina Tropical e a instituição do Brasil chamada Fundação Oswaldo Cruz. Muito bem, muito bem. E na página do Facebook do Viva Saúde selecionamos para hoje a questão de Tamara Rito, que nos pergunta: como enfermeira e africana, gostaria de ver o hospital onde trabalho melhor apetrechado em termos de tecnologia para chegarmos às populações mais remotas. Há alguma forma de conseguirmos este apoio? Que tipo de ajuda ou que tipo de resposta podemos dar a esta colega enfermeira? É assim, os cuidados os cuidados de saúde nos países africanos muitas vezes estão centrados nos enfermeiros, não é? Os enfermeiros são uma força de trabalho muito importante em África, não é? Que muitas vezes é algo que eles até se ressentem, não é? Porque se não há um médico, o enfermeiro vai substituir o médico. Se não há um farmacêutico, vai um enfermeiro para a farmácia. Se não há um radiologista, o enfermeiro aprende a fazer os raios-x, não é? De maneira que esta questão dos serviços de enfermagem é uma questão que merece uma atenção muito séria, porque realmente são a principal força de trabalho no setor da saúde. E as tecnologias que os enfermeiros ao nível das comunidades precisam para resolver situações de saúde, muitas vezes são muito simples, não é? Por exemplo, uma criança desidratada ou em risco de desidratação, a reidratação oral, que é uma solução muito simples que se pode preparar, é algo que se pode fazer com sal, água e açúcar, não é? Que é uma tecnologia simples, não é? Exato. Para outras situações, como as vacinações, já é preciso tecnologias mais complexas. Temos de ter uma rede de frio para manter as vacinas viáveis. Exato. E temos de ter o equipamento para administrar as vacinas e, acima de tudo, temos de ter a capacidade de comunicar com as populações para promover a adoção das vacinas para a promoção da sua saúde. A maneira que... E depois, se há populações remotas, precisamos de tecnologias para transportes, desde bicicletas, desde motorizadas, outros veículos motorizados. Eu, quando estive no Ruanda, disse que participei naquele fórum
africano de saúde há 2 anos atrás e tive a oportunidade de ver a utilização de drones para transportar sangue, para fazer uma transfusão sanguínea para uma zona remota do Ruanda, em que havia uma senhora que estava em trabalho de parto e precisava de sangue e que não havia sangue para transfundir naquele momento, nem que fez o transporte por drones, não é? A telecomunicação, é assim, a situação, as tecnologias variam de lugar para lugar, da competência do profissional em utilizar essas tecnologias, do nível de cuidados que estamos a oferecer, nem que não há uma resposta simples, não é? A resposta vai variar de acordo com a situação em que o enfermeiro se encontra. E com o local onde as pessoas se encontram. E quais são as doenças que estão mais associadas à pobreza e de que forma é que podemos trabalhar para minimizar o aparecimento destas doenças? É assim, eu diria que em todas as sociedades as camadas mais doentes são sempre as camadas mais pobres. A prevalência de doenças é sempre nas camadas mais pobres, nos estratos mais pobres. Todas as doenças são doenças da pobreza, não é? Exatamente. As doenças crónico-degenerativas, os cancros, mas que nós, quando falamos das doenças da pobreza, tendemos a pensar em doenças de caráter, doenças transmissíveis, doenças infecciosas, doenças negligenciadas, não é? Como a doença do sono em África, não é? Como doenças altamente prevalentes em África, como a bilharziose, como a malária, não é? Exatamente. Que todas essas doenças, independentemente da sua característica, são sempre mais prevalentes nas populações mais pobres. Não? Como é que abordamos essas doenças? Depende de doença para doença, mas eu penso que, voltando ao início da nossa conversa, garantir o acesso universal aos cuidados de saúde é muito importante. Ter nesses serviços de saúde as condições necessárias para dar resposta às necessidades de saúde de quem lá chega, não é? Ter capacidade de mobilizar as pessoas para reconhecerem a necessidade de praticarem a promoção da saúde e adotarem mecanismos de prevenção da doença e de proteção da saúde, não é? De maneira que, mais uma vez, de acordo com o contexto, de acordo com a doença, a resposta vai variar, mas o acesso universal aos cuidados de saúde e quando chegar aos cuidados de saúde temos lá os profissionais de saúde, as tecnologias para tratar as pessoas é muito importante. É muito importante. E a consciencialização de cada cidadão é importante. As pessoas têm de perceber que a saúde, que existe uma política de saúde. Existem pessoas que se responsabilizam por realmente regular a saúde em cada país, mas cada um de nós também tem um papel importantíssimo no que toca à saúde daquele próprio país. E às vezes as pessoas esquecem-se, não é? Do quão responsáveis cada um de nós também é pelo resultado final. Se temos um surto de sarampo, quando temos uma vacina muito eficaz, falta, e a falha parte muitas vezes de cada cidadão lá em casa. E de percebermos que realmente esta educação e esta mudança de mentalidade no que toca à saúde global é importante, porque não tem que ver só com a minha saúde, tem que ver com a saúde global de todos. É uma parceria. O cidadão tem que saber e o Estado tem que criar as condições para que, quando o cidadão se necessita de aceder a esses cuidados, conseguir acedê-los. É assim, por exemplo, vamos dar um exemplo da questão das doenças crónico-degenerativas, que são a grande epidemia do século XXI, não é? As doenças crónico-degenerativas implicam a adoção de estilos de vida saudáveis. Os estilos de vida saudáveis têm um custo, não é? O Estado tem que garantir que as pessoas conseguem aceder a tudo o que é necessário para ter estilos de vida saudáveis a um custo que é aceitável e comportável pelas populações, não é? Exatamente. Uma alimentação saudável tem custos, não é? Sem dúvida. De maneira que tem que se garantir que os produtos chegam às lojas onde se vendem produtos alimentares a um custo em que é mais barato comprar comidas saudáveis do que comidas menos saudáveis, não é? Exatamente. Que é uma parceria. O Estado
tem a obrigação de criar as condições em que a saúde é possível, não é? Sem dúvida. E para finalizar, que conselhos deixa para melhorarmos a saúde ou melhorarmos os sistemas, digamos assim? É assim, eu diria que o grande obstáculo em qualquer parte do mundo, mas particularmente em África, onde a situação é mais gravosa, ao acesso aos cuidados de saúde, é a questão da força de trabalho em saúde. Os profissionais de saúde são poucos, estão mal distribuídos, muitas vezes não têm as competências necessárias para responder às realidades dos países onde estão a praticar, muitas vezes estão nos sítios e não têm os instrumentos necessários para responder às necessidades dos doentes, onde é que eu diria que a grande preocupação dos governos e dos ministérios da saúde é pensar a sua política, planear a sua força de trabalho em saúde e garantir uma boa distribuição dessa força de trabalho em saúde. Muito obrigada. Obrigado, Bill. E para concluir, é importante refletirem como a parceria e potenciar a investigação em saúde nos países em desenvolvimento, de forma que os sistemas e a regulação em saúde sejam otimizados. Apostar num planeamento sustentável poderá permitir uma atenção especial às determinantes sociais e às desigualdades, que assim permitirá também uma evolução mais rápida e concertada. Se achou este tema útil, partilhe-o através de rtp.pt/play, acessível todos os dias, a qualquer hora. Espero por si no próximo programa. Até lá, viva bem, viva saúde!